Salmos 23, de 1 a 6. Em primeiro lugar, segundo alguns historiadores e especialistas, o Salmo 23 é talvez o segundo salmo mais lido da Bíblia, perdendo somente para o 91. Davi escreveu o Salmo 23 quando ainda era jovem, e por isso ele faz alusão ao pastor, a pastos verdejantes, ou verdes pastos, dependendo da versão da sua Bíblia que tem aí. Ele fala de vara, cajado e termina dizendo que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida. Entendendo um pouco mais sobre este contexto, podemos passar para a explicação deste salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este é o versículo mais conhecido e, consequentemente, o que mais é interpretado de forma incorreta. Quando ele diz que o Senhor é o pastor dele, ele está dizendo, na verdade, que o Senhor zela por ele e, portanto, nada irá faltar. Contudo, também, não faltarão tribulações, dificuldades, angústias, vitórias, alegrias, tristeza, etc. Esse versículo é sempre interpretado como se o fato do Senhor ser o pastor, nada irá nos faltar no sentido material. No entanto, se olharmos o contexto dos versículos a seguir, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Está lá no Salmos 23, de 2 a 4. O mesmo que o faz deitar em verdes pastos e que refrigera a sua alma, está com ele no vale da sombra da morte. Portanto, nada nos faltará, nem as aflições, nem as vitórias, as derrotas, alegrias ou tristezas. Mas se tivermos a consciência de que o Senhor é quem zela por nós, não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco. No verso 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A vida com Deus não é só aflições e lutas. Ou seja, Deus também sabe que às vezes o melhor a fazer é descansar. Deus entende a sua situação. Da mesma forma que ele fazia Davi deitar em verdes pastos e o guiava para águas tranquilas, ele também fará por você. Irmãos, ninguém aguenta uma vida de luta e tribulações o tempo todo, e Deus sabe disso. Existem os momentos da tempestade, sim, mas existem os momentos em que as águas estão tranquilas. E muitas vezes nos viciamos na tribulação e na luta. E eu já percebi perguntas de pessoas que estavam indignadas simplesmente porque estava tudo bem com elas. Imagine só. Aproveite os pastos verdejantes que Deus proporciona na sua vida. E lá no verso 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Do mesmo modo que devemos aproveitar os pastos verdejantes em nossas vidas, Davi também pede a Deus que o guie pelas veredas da justiça ou pelos caminhos da justiça. O caminho da justiça é sempre o menos percorrido. Por outro lado, é o único caminho correto a seguir. Andar pelo caminho da justiça significa agir conforme Jesus. No verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, a sombra da morte é pior do que a própria morte, porque quando a morte vem, você não vê nada e simplesmente morre. Mas a sombra da morte não é a morte, ou seja, você sabe que ela está ali, mas ela não leva você. O mesmo Deus que te proporciona pastos verdejantes está com você na sombra da morte também. O mesmo Deus que te guia mansamente a águas tranquilas também te faz sentir consolo na vara do cajado. E lá no verso 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A mesa do Senhor é a mesa da verdade. Muitos utilizam este versículo com base para exaltação ou até vingança, mas na verdade este é um versículo de reconciliação. A mesa é um lugar onde todos se sentam para um banquete ou para uma conversa. E neste caso, Davi quer uma mesa de reconciliação com os seus inimigos. Ao mesmo tempo que acontece a reconciliação, também acontece a unção. Você pode revelar, você pode falar em línguas, você pode gritar, você pode pular o quanto quiser.
Mas se não existir da sua parte uma reconciliação com os seus inimigos, de nada adiantará todo o barulho. E por fim, no verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia, mais uma vez, estarão conosco, independente do cenário. O problema é que nós achamos que o cenário é tudo, mas não é. Em outras palavras, não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelos pastos verdejantes. O importante é que o Senhor é o seu pastor. E quando tomamos consciência disso e passamos a viver a vida sabendo que o Senhor é o pastor, pode vir o cenário que quiser, o cenário que for, eu continuarei crendo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque eu acredito na esperança, eu acredito no amor verdadeiro de Deus.